Então, ela oferece oportunidade para explorar diferentes perspectivas, estilos e temas, enriquecendo assim a experiência literária e histórica dos alunos. Perfeito, já é o nosso gabarito aqui. Então, mostrar para o aluno essa questão, né, trazer uma literatura não canônica é justamente o quê? Para enriquecer essa formação dele. Ele sai do cânone, ele sai do tradicional e ele começa a enxergar outras possibilidades dentro da literatura, tá? O cânone, ele traz experiência literária, ele traz desenvolvimento de habilidades relacionadas à cultura. Quando eu vejo essa questão, gente, confesso para vocês que eu nem sei por que cargas d'água eles resolveram colocar essa história de conhecimento ambiental e geográfico. A professora está fazendo interdisciplinaridade com história. Então, assim, toma cuidado com essas viagens.